Então a gente terminou ontem, né, o exercício falando para vocês das funções, né, que a gente tinha disponível dentro do nosso software, né, como recursos de comentário e também recursos de label, né, para a gente poder criar as labels dentro das nossas telas, certo? Bom, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre algumas das instruções binárias que a gente possui. Manda o Fernando. Não, quem fez no primeiro dia não precisa, viu? Tem sim, Rafael, sem problema. Vou fazer aqui de novo. Tô rodando aqui. Ah, não, precisa não. É só uma vez por treinamento. Não precisa fazer sempre. Achei que você não tivesse feito ainda. Bom, mas os comentários, tá, Rafael? Só respondendo aí, né? A gente tinha feito esse exercício aqui. Vou copiar ele de novo. Vamos deixar esses comentários aqui, né? Então, para inserir o comentário, né? Não sei se vocês lembram, né? A gente tem que estar com o statement display habilitado. E aí, ponto e vírgula, a gente vai escrever o comentário que a gente quer, né? Início de lógica, né? Meio de lógica. E aí, para que ele não fique dentro da nossa memória,
tá? Dentro do nosso CLP, ó, tá com 14, né? Quando compilar isso daqui, ele vai aumentar, né, consideravelmente, vai para 56 aí, né? Se eu não quiser que esse comentário ele fique dentro da memória do CLP, a gente vai passar para asterisco aqui, ó. Após o ponto e vírgula, a gente vai colocar um asterisco, tá? Então, o que, que vai acontecer? Esse comentário aqui, ó, ele não vai ficar dentro do CLP, ó. Ele vai só... Existe um ponto lá dentro do CLP, informando que ali existe um comentário, mas o comentário vai ficar somente dentro do software. Tá? Eu vou criar um projeto... Não, é só apagar esse cara aqui. Então a gente vai começar a falar das instruções binárias, tá, pessoal? Essas instruções aqui, só para vocês entenderem, elas não são instruções específicas, não são nada exclusivo da Mitsubishi, tá? Eu só vou apresentar para vocês e falar como que a gente insere cada um desses itens e coisas assim do tipo, para vocês poderem conhecer um pouco mais da nossa ferramenta, tá? E aí na sequência a gente vai ter alguns exercícios, tá? Que, assim, não são exercícios que a gente exige que você resolva, ou a gente espera que as pessoas resolvam, ou alguma coisa assim do tipo, tá? Ele, na verdade, é uma forma que a gente desenvolveu, na verdade, de vocês utilizarem a ferramenta, tá? Então, no final das contas, pô, não consegui resolver o exercício. Fica tranquilo. Vai ter pessoas que vão conseguir resolver os exercícios, vai ter pessoas que não vão conseguir resolver esses exercícios, tá? A questão é mais para vocês poderem utilizar os recursos do CLP, tá? Então, bom, a gente vai começar a falar aqui dos contatos de borda de subida e borda de descida, tá? Os contatos de borda de subida, tá? Eles são os contatos onde eles vão tomar uma ação somente no momento que você subir, né, ligar o bit, né? Então, X0, né, enquanto ele estiver desligado, nada vai acontecer. No momento em que ele ligar, né, ele vai gerar um pulso em M0, tá? Esse pulso ele vai ter a duração de um scan de programa, tá? Então ele vai ficar ligado somente durante uma varredura do programa e depois ele vai se desligar. Aí com essa varredura a gente pode fazer alguma outra operação aí, tá? O que que é o M0? Só para vocês saberem, tá? O M0 ele é uma memória do nosso CLP, tá? Então é um bit de memória que a gente pode utilizar. Existe cerca de 8.000 bits dentro da memória do CLP. O que que significa? Ele é contado de forma decimal, e aí ele vai do M0 até o M7999. Tá? Então a gente consegue aí utilizar essa área da memória aqui para fazer as nossas lógicas internas, né? Algumas coisas que a gente precisa resolver. Tá? Então eles são bits auxiliares aí da programação. O X0 ele também pode ser colocado aqui na borda de descida. O que, que vai acontecer? Somente quando o X0 se desligar é que a gente vai ter alguma ação ocorrendo, né? Então o M0 vai ligar durante um scan de programa, e aí na hora que ele desligar, ele vai gerar um set lá em algum outro recurso. Existe também uma variação dessa operação, tá? A Mitsubishi ela chama de MEP e MEF, tá? O que que seria? Você colocar uma borda de subida na linha. Ou seja, quando essa comparação lógica for verdadeira, né, a gente está falando aqui do x0 e x1, na borda de subida, ou seja, no momento que ela se tornar verdadeira, ele gera um pulso no nosso M0. Tá? Então, olha lá, x0 estava ligado, nada aconteceu. Somente quando x1 entrou, ligou ao mesmo tempo, é que o nosso M0 ele ficou ligado durante uma varredura de programa. A mesma coisa a gente pode utilizar para a instrução MEF, né, utilizando a lógica do desligar. Então, no momento que ele deixar de ser verdadeiro, né, ou seja, x0 e x1, ambos ligaram. O que, que aconteceu? Nada. Somente quando um dos dois desligar é que a gente vai ter um
comando aqui, uma varredura de scan de programa para a gente poder utilizar, tá? Existe também uma instrução que é a instrução de inversão, tá? Então é uma barra que inverte a nossa linha, né? Então x0, né, barrado, vai acionar o nosso y0. Então quando x0 estiver desligado, o y0 ele vai ligar. Quando o x0 ligar, o y0 ele vai desligar, tá? Então é uma instrução de inversão aqui que a gente possui esse recurso na linha, tá? Como que a gente insere essas instruções dentro do nosso ladder, né? Elas podem ser chamadas, né, por aqui, né, você tem o Shift F7, o Shift F8, tá? Você tem o Alt F5 para você poder utilizar, o Ctrl Alt F5 que você também pode utilizar e o Ctrl Alt F10, tá? São as instruções aqui que você pode chamar para executar esses comandos, tá? Eu, no geral, o que eu costumo utilizar? Se eu tiver que chamar o X0, eu vou chamar ele e vou selecionar aqui, ó, qual a operação que eu quero fazer. Então, na borda de subida, eu vou ter o meu x0. E se eu quiser chamar o x1 na borda de descida, tá? Se você quiser pegar e fazer uma comparação, né, o nosso x0 com o x1 e colocar aqui um contato de borda, né, de subida aqui, ó, na linha. Eu vou utilizar as últimas operações que tem lá embaixo, tá? Então eu tenho aqui, ó, borda de subida da linha, borda de descida da linha e o contato de inversão que a gente pode chamar aqui também. Ok? Bom, fora isso daí, a gente tem algumas instruções, né? A gente tem as instruções set e reset, que nós podemos utilizar também, tá? Qual que é a função dele? Quando x0, né, ligar, ele vai setar o M10. O que é o setar o M10? Independente do estado que o M10 estiver anteriormente, o M10 ele vai ficar ligado, tá? E o reset, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai desligar o M10. Então, independente do estado anterior, o M10 ele vai ficar desligado. Tá? Então, ó, como que eu faço para inserir a instrução set reset? Tá? Pessoal, é bem simples. É só você escrever SET, espaço e o bit que você quer setar. Né? Vamos supor aqui, por exemplo, Y0. Você clicou em Enter, ele já insere para a gente lá no final da linha. Tá? Se quiser inserir o reset, espaço, RST, né? Espaço, Y0, eu insiro o reset aqui da nossa operação, tá? Bom, fora isso, a gente também tem a instrução FF, que a gente chama ela de alternate, tá? FF ele vem de flip-flop, tá? O que seria a função do flip-flop? Ele vai fazer com que para cada pulso que eu der aqui no meu x0, o meu sinal, né, de M0, ele inverta o estado dele, tá? Então, olha lá, x0 ligou, o M0 também ligou. X0 desligou, nada acontece. Se x0 ligar novamente, o M0 ele vai trocar de estado, né? Então, para cada pulso na entrada do contato lá da instrução FF, o M0, né, o bit em questão, ele vai trocar de estado. Então, pulsei aqui, x0 pulsou novamente, M0 trocou de estado. X0 desligou, X0 ligou novamente, M0 ele liga novamente, né? E aí assim ele fica fazendo esse ciclo constante, né? Ele vai ficar invertendo o estado de um para o outro. Para inserir o FF, é só escrever FF espaço Y0. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal?
Beleza. Bom, antes da gente seguir, eu tinha passado ontem para vocês um arquivo da IHM, né, o FA031TST, né? Todos vocês conseguiram carregar esse arquivo aqui, fazer o download dele? Então eu vou pedir para agora vocês abrirem esse arquivo aqui do FA031, tá? Vou clicar em OK aqui. Ele vai carregar para a gente o software da IHM, né, o GT Designer aí. Assim que ele terminar de carregar, vocês só precisam clicar aqui, ó, no ativador do simulador da IHM, tá? Se quiser usar o atalho do teclado, é o Ctrl F10, tá? Só clicar nele aí. Ele vai carregar a tela da nossa IHM aí para nós, tá? E aí ele vai trazer aqui, ó, o exercício do que a gente precisa para o nosso treinamento, tá? A gente está usando o simulador da IHM junto com o simulador do CLP, tá? Todo mundo conseguiu fazer aí? Claro, Wagner. Então, eu vou parar aqui o simulador. A gente abriu o software, né, da IHM. Aí é só você vir aqui, ó, e clicar no simulador Activate, que é esse ícone aqui, ó. Se você reparar bem, Wagner, é o mesmo ícone do simulador do CLP, tá? É exatamente o mesmo ícone. Então é só a gente habilitar aqui o simulador da IHM. Clicou sobre ele, ele deve carregar aqui para nós a tela da IHM, né? E já com os exercícios aqui que a gente vai realizar. Ok? Sim, o simulador do CLP ele já tem que estar rodando, né? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui na aula já foi colocar o simulador do CLP para rodar, para depois a gente poder chamar o simulador da IHM, né? Quer que eu dê uma olhada aí, Wagner? Estou colocando você como apresentador. É esse ícone aqui, ó. É esse ícone aqui, ó. Vou voltar aqui para minha tela, tá? Não é necessário o F4, viu, Michel? O F4 é só quando você fizer alguma alteração no programa, tá?
Ué. Na verdade eu tô aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda? Beleza, aqui travou a tela, na verdade. Ô, Michel, aceita aí rapidão, por favor. Já consegui agora. Beleza, vocês estão vendo a minha tela agora, né? Oh, senhor, 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 senhor. Ainda como se tivesse para iniciar a reunião? Beleza, pessoal, só para vocês saberem, tá? Eu vou finalizar aqui o meu TeamViewer, não sei se deu alguma coisa, e vou abrir ele novamente, tá? Se vocês saírem da reunião, é só vocês logarem com o mesmo ID aí, ok? Vocês conseguem ver minha tela agora? Vocês conseguem ver minha tela agora? Beleza, então. Então vou
minimizar aqui. Então a gente vai poder ver, tá, os exercícios, tá, que a gente vai utilizar, tá? Os exercícios, eles estão descritos aqui na próxima página da apostila, lá na página 55, tá? Então aqui, o que, que a gente tem para realizar, tá? Só para vocês poderem entender, eu vou explicar o primeiro exercício aqui para vocês, tá? E aí depois a gente vai ter mais dois exercícios, que é exercícios que só utilizando as instruções binárias, tá? A gente consegue solucionar, tá? Então, o que, que é esse exercício? Né? A gente vai fazer um programa onde a esteira ela se movimenta, né, para frente através do y12, tá? Não existe o movimento para trás da esteira, tá bom, pessoal? Só existe o movimento para frente da esteira. Então, apenas se o modo auto, que é o automático, né? A gente tem uma chave seletora aqui de operação, né, no nosso painel, que é o comando X20, ele estiver acionado e o botão Start, que é o X22, seja pressionado. Então a gente tem um botão que mantém a posição, né, de ligado, e a gente tem um botão aqui, ó, que faz o pulso, tá? É um botão pulsador que a gente tem aqui disponível, tá? Quando em funcionamento, a esteira ela deve acionar a lâmpada Run, ou seja, o sinal aqui, ó, Stop e Run, tem que mudar o estado, né? O Y20 ele vai se desligar e o Y21 ele vai ligar, tá? E ao apertar o botão Reset, que é o X21, também é um pulsador, a gente vai parar essa operação, tá? Então, coloquei automático, apertei o Start, liguei o Y21, desliguei o Y20 e liguei o Y12, né? A minha esteira ela vai começar a se mexer. Como que é essa operação? Só para vocês poderem entender. A gente vai ter aqui, ó, na nossa tela principal, a gente tem os nossos elementos, né? Então a gente vai fazer a esteira, né, que é o exercício de um copo, tá? Que é esse exercício aqui. O que que eu vou fazer? Liguei o automático, apertei o Start, tá? O estado das minhas lâmpadas, elas devem mudar. O Y20 vai desligar e o Y21 ele vai ligar. E nisso, o meu copo ele vai começar a se movimentar na tela, tá? Na hora que eu acionar o Y12, o copo ele vai começar a se movimentar na tela, ok? Só um minuto, pessoal. Bom, vamos lá? Bom, feito isso daí, vocês vão ter o primeiro exercício para vocês resolverem. Então, o que que vocês precisam fazer? Uma lógica de programa, tá? Lá no GXWorks 3, que ao acionar o X20 e alguém pressionar o botão Start, a esteira ela começa a se movimentar e as lâmpadas elas trocam de estado, ok? Apertou o reset ou desligou o manual, desligou o automático aqui, né? Foi para manual. A gente para o movimento aqui da nossa peça.
Vocês conseguem fazer aí, pessoal? O botão Start é pulso sim, tá? Eu vou deixar para vocês poderem resolver esse exercício 15 minutos, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar as labels do nosso programa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, a opção Label, Global Label, Global. Vou começar a preencher aqui as nossas labels, tá? Então, lá eu vou ter o botão automático, né? Eu vou ter o botão Start e também vou ter o botão Reset. Vou ter a lâmpada Stop, a lâmpada Run e também vai ter a minha saída da esteira. Todos esses elementos eles são bits, tá? Então eu vou colocar aqui que é bit e vou copiar para todos eles que é bit. E eu vou definir aqui, né, os registros para cada um deles, né? Então aqui vai ser o x20, opa, x21, x22. A lâmpada do stop é o y20, o outro é o y21. E a esteira é a esteira y12. Tá? Ok? Voltando aqui para o meu programa, vou começar a fazer a lógica. Primeiro de tudo, eu vou fazer o acionamento das lâmpadas. Tá? Então, como que vai se dar o acionamento das lâmpadas? Quando o meu botão automático estiver ligado, o meu botão reset estiver desligado e o meu botão start for ligado, eu quero acionar a minha lâmpada Run. No caso, ela é uma bobina. Tá? Vou ter que fazer um selo na minha lâmpada Run. E eu também vou inverter esse mesmo sinal para a minha lâmpada Stop. Então, só para a gente poder testar, vou fazer aqui, né, o rebuild all. Como ele deu erro de memória, vou parar o simulador e vou ligar o simulador novamente, tá? Se a gente estivesse utilizando o LP real, seria só a gente descarregar o projeto de novo. Tá? Então aqui a gente vai dar um erro, nos deu um erro de comunicação, vou clicar para repetir, a gente vai poder fazer o teste. Então se eu ligar o automático e apertar o Start, tá errado. Tá errado. O reset está invertido. Vou colocar aqui, ó, x21, x22. Acho que agora tá. Beleza. Troquei o estado das lâmpadas. Apertei o reset, troquei os estados das lâmpadas novamente. Desliguei o automático, troquei o estado das lâmpadas. Legal. Bom, agora eu vou poder fazer o acionamento da minha esteira. Tá? Como que vai ser? Se eu estiver com o sinal da lâmpada rodando, eu vou querer acionar a minha esteira. Então, ó, se eu apertar o Start, o copo começa a se movimentar na tela para nós. Tá? Pessoal, importante lembrar para vocês que o simulador, esse movimento aqui que a gente está gerando no simulador, pode ser que ele esteja travando. Tá? Por que ele vai travar? Ele vai travar porque a gente está usando um processador aqui, um processamento, né, através do Windows. Tá? Então, como é um processo do Windows, isso daqui ele pode ter um delay. Se você estivesse com um hardware,
né, da Mitsubishi, né, com a IHM propriamente dito, você não teria esse delay nesse movimento, tá? Então você iria ver, né, isso daqui movimentando de forma linear o processo aí. Dúvidas até aqui, gente? Ih, cara, o de ontem eu acho que eu apaguei, mas esse daqui eu posso salvar para você. Eu falei que ia disponibilizar o de ontem? Mandei já o programa aí, tá? Do PLC, tá? Que eu fiz hoje. Esse exercício aqui, essa resposta. Outra coisa também, pessoal. É uma coisa que eu aprendi é que não existe programação certa e não existe programação errada, tá? Existe o programa que funciona e o programa que não funciona. Então pode ser que eu resolvi o exercício dessa forma, tá? Pode ser que vocês tenham resolvido o exercício com mais ou com menos linhas, né? Mas fica sem problema nenhum. Na verdade não, Wagner, ó. Ele soltou o botão Start, né? Eu fiz até o selo aqui embaixo, porque eu tenho que soltar ele, né? Ele só fica ligado lá, ó, enquanto eu apertar o botão aqui na IHM. Se eu soltar o botão da IHM, desliga o botão Start ali. Também tive que fazer um selo, ó. Eu fiz um selo aqui, ó, no Start. Ok? Bom, o próximo exercício, ele vai ser uma continuação, tá, pessoal? Ele vai seguir, né, o processo constantemente, tá? Então, esses exercícios que a gente vai fazer aqui no dia de hoje, amanhã, amanhã não, acho que a gente termina hoje. Eles são exercícios que eles vão crescer, tá? O objetivo desses exercícios é que no final, tá? Quando a gente chegar, né, na última operação aqui, você tenha todo o processo de uma máquina de invase, tá? Essa máquina é uma máquina de demonstração que a Mitsubishi tem lá no nosso showroom. Tá? Então a gente simula aqui o processo da máquina de invase através da IHM para que a gente tenha, né, a operação aqui dela ocorrendo. Né? Então você tem lá parada, vai inserir tampa, vai inserir líquido e aí sucessivamente ele vai fazendo o processo. Tá? Aqui o simulador está bem devagarzinho na data de hoje, né? Mas a intenção é você ter toda a operação funcionando para a gente, né? Mas a gente vai fazer ele funcionar aqui. Então, se vocês pegarem aí, ó, o próximo exercício, ele vai ser o exercício do pistão. Tá? O que, que você vai ter que fazer no exercício do pistão? Mesma coisa, você tem lá o botão automático, vai acionar o botão X22, e aí o pistão 1 ele vai descer até o sensor de baixo e vai subir até o sensor de cima. Tá? Ele vai fazer esse ciclo aqui, ó, constantemente. Então, o que, que vocês vão ver aqui funcionando, né? Para você fazer, né, com que o pistão desça, você vai acionar o comando do Y2, está aqui embaixo, tá, pessoal? Se tiver difícil de ver, você pode ver aqui pela tela. É o Y2, você vai fazer o pistão número 1 descer. E o Y3 vai fazer o pistão número 2 subir. Até quando e até onde você vai descer, né? Você vai descer até que o X2, você vai descer até que o X3 seja acionado e você vai subir até que o X2 seja acionado, tá? Então, a gente vai fazer o processo aqui, ó. Apertou, acionou o Y2, a gente desceu o pistão número 1, acionou o Y3, a gente subiu o pistão número 2, tá? Ou até eu chegar no X2, tá? Bom, mesmo processo, tá? Se vocês quiserem, esse exercício aqui, ó, vocês já podem juntar com o terceiro exercício. O que, que ele vai ser o terceiro exercício? Juntar o copo com o pistão.
tá? Basicamente, o que que vai ter? Na hora que chegar o copo no sensor que está dentro do X12, tá? Vai acionar a entrada, né, o sensor X12 aqui pra gente, né? Vai parar a esteira, o pistão ele vai descer e subir uma vez. Na volta que ele subir novamente, ele já vai voltar a acionar para nós, tá? Então aqui, pessoal, é um exercício que ele já vai juntar, né? A esteira número 1 com o pistão. Ok? Conseguem fazer isso daí, pessoal? Eu vou deixar então aí, ó, 15 minutos para vocês resolverem esse exercício. E aí eu retorno com a solução, antes da gente fazer uma pausa aí pro café. Bom, então eu vou começar a resolver aqui o exercício, né, que é o exercício 3, eu vou colocar junto com o pistão e o copo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou adicionar aqui as nossas labels, né? Então eu vou precisar adicionar, né, o sensor pistão em cima, sensor pistão baixo, o out, né, do P1 que manda descer e o out do P1 que manda subir, né? Também vou colocar aqui o sensor da esteira, né, de P1 e acredito que seja somente esses elementos que nós vamos precisar aqui, né? Todos eles são bits, né? Então eu vou deixar aqui já selecionado todos eles com bits e os sensores, né, vão ser, né, o X2 que ele está em cima, X3 que ele está embaixo, Y2 para ele descer, Y3 para ele subir e o X12 que é o sensor dele na esteira. Feito isso daí, a gente já pode começar a fazer aqui a nossa operação, né? Então, o que eu vou precisar fazer, né? Primeiro de tudo, a minha esteira ela tem que parar quando ele chegar no sensor, né? Então, eu vou colocar aqui um sensor da esteira P1, né? Normal fechado. Então, na hora que ele chegar aqui em cima da nossa esteira, ele vai parar o movimento. Depois disso, a gente vai fazer aqui o pistão 1, né? Então, eu vou montar aqui um comentário, né, do pistão 1. E aí eu vou colocar a nossa lógica, né? Então eu vou colocar a minha lâmpada de run, né? Ou seja, ele tem que estar no modo de operação para isso funcionar. Tem que ter uma peça no sensor da esteira e tem que ter uma peça, né? O meu pistão 1 ele tem que estar em cima. Quando ele estiver em cima, eu vou mandar ele descer, né? Então eu vou pegar aqui, né, o comando set do alt para ele descer, né? Como eu vou fazer o set em um, eu tenho que fazer o reset no outro, tá? Então eu vou colocar um reset para ele, peraí, eu vou mandar ele descer aqui e vou mandar ele subir aqui, né? Fazer ele reset. Quando ele chegar lá embaixo, né, o sensor de P1, né, o sensor do pistão chegar lá embaixo, ele vai ter que fazer o processo ao contrário, né? Então ele vai fazer o set para o sensor, para o alt subir, e aí ele vai fazer um reset pro alt que desce, tá? Então vou aumentar aqui a coluna para a gente poder enxergar, né, o que está acontecendo no nosso CLP. Vou colocar aqui, vou aumentar aqui também, vou aumentar aqui também. O que eu vou precisar fazer também? Vou ter que criar um selo, né? Então eu vou colocar aqui uma memória, né, do M100, para que toda vez que ele terminar essa operação, né, ou seja, quando que é o terminar a operação? Na hora que o meu sensor de P1,
né, o baixo ele se desligar, né? Então, na hora que ele desligar, eu vou fazer o set, né, do M100. Por quê? Ele vai fazer a operação aqui novamente, né? Por conta disso, a gente também vai ter que colocar essa lógica aqui, para que esse processo ele não se repita uma segunda vez. Quando o meu sensor, né, o meu sensor da esteira vai se desligar, né, ou seja, a peça sair de cima do sensor da esteira, eu vou fazer o reset do meu M100. Isso daqui vai garantir que a minha operação ela possa se repetir da próxima vez, né? Então, eu vou fazer aqui um rebuild all e vou ligar o meu simulador. Então, feito isso daí, a gente tem o nosso exercício aqui rodando. Para as próximas operações aí. Tá? Então, se a gente fazer um teste aqui, boa, não estava monitorando. Então, vou parar o simulador, colocar o rebuild all e vou escrever de novo. Parou no sensor, desceu. Ah, sim. Ele travou aqui. Então, na hora que o sensor de baixo se desligar, pistão sobe. Ah, tá. Os dois ficaram iguais. Um sobe e o outro desce. Beleza. Tá. Vai parar, subiu, desceu, volta a andar a operação para nós, tá? Então a gente tem aí o PLC número 3. Compartilhar para vocês o arquivo. E a gente tem um exercício funcionando. Dúvidas sobre o uso do software, sobre as instruções aí que foram utilizadas? Olho sim, Thiago. Quer que eu olhe agora? Vou colocar você como apresentador, então.
Que erro que tá dando? Tá, o problema é aqui, ó. Se você der um duplo clique em cima dele, ó, ele vai te mostrar onde está o erro, tá? Mas o que que acontece? O problema da sua lógica está aqui, ó. Você fechou um contato aqui, ó, e porque o que que você fez? Você fez uma lógica esse ou esse. Só que esse daqui é uma linha fechada, então tipo, você está eliminando essa operação, entendeu? Então isso daqui ele não permite, é um erro de compilação. Então você precisaria colocar um contato aqui embaixo para você poder fazer a operação. Ou sumir com a linha, né? Você remover essa linha aqui, aí você não teria esse problema. Ok? Então, mas o selo você não pode selar com uma linha fechada, né? Porque você está eliminando esse cara, né? Você precisa ter, tipo, um contato, algum outro elemento aqui no meio para você poder fazer isso, né? Beleza. Voltando aqui para minha tela, pessoal, então aqui a gente vai fazer uma pausa, tá? 15 minutos para a gente tomar um café, uma água aí. A gente já retorna, tá? Agora é 10h37. A gente volta então 52, só para deixar os 15 minutos redondos. E aí, pessoal, vamos voltar aqui? Legal. Então aqui a gente na sequência vai começar a falar dos temporizadores, tá? E a gente tem os nossos temporizadores e os contadores da Mitsubishi, tá? Primeiro de tudo, tá? Eu vou apresentar para vocês o método de temporizadores e contadores que a Mitsubishi utiliza dentro do conceito oriental, digamos assim, tá? O que que acontece? Os temporizadores, tá? Eles são nomeados com T, tá? Então a gente vai ter dentro da nossa memória elementos, tá? Que são os bits de contagem temporizados, tá? E esses bits, eles são do tipo on delay, exclusivamente on delay. Pode ser que vocês tenham ouvido falar daqueles T-on e T-off, coisas do tipo, tá? No caso da Mitsubishi, o padrão é utilizar os temporizadores do tipo on delay, tá? Então eles são nomeados, né, de T0 até T9, né? São contados de forma decimal. Então, o próximo elemento seria o T10, T11, T12 e aí sucessivamente. Você tem cerca de 1024 temporizadores para você usar dentro da memória dele, né? Vai variar de um modelo de CPU para o outro, tá? Mas você tem aqui disponível os recursos para você poder utilizar dos temporizadores, tá? Como que você chama eles dentro da nossa memória, tá? Ah, você vai utilizar uma instrução que a gente chama de out, tá? É a instrução de bobina, tá? Então você não precisa se preocupar em escrever o out, tá? Só o fato de você escrever o temporizador e o set point dele, né, o preset time dele, quanto que ele vai contar, ele vai fazer a contagem para você, tá? Então como que funciona? Basicamente falando, tá? De uma forma geral, quando você utilizar as instruções out, você tá que o seu temporizador ele vai contar na base de tempo de 100 milissegundos.
tá? O Alt H, ele vai contar numa base de tempo de 10 milissegundos. E o Alt HS, ele conta numa base de tempo de 1 milissegundo. No CLP FX5, você tem o Alt H e o Alt HS. No Série R, só existe o Alt e o Alt H. Tá? Então, para os CLPs da série R, você só vai ter essas duas opções. Como que faz para escrever isso dentro do nosso programa? Você tem lá a grafia Alt T0 100. Lembrando, não é necessário você colocar o Alt, tá? Ele ele automaticamente associa, se você só escrever T0 100, ele já vai associar o Alt para você e gerar a instrução Alt, tá? E o que é esse 100? Esse 100 até quanto ele vai contar. Então, se eu estou utilizando o Alt, né, que é o temporizador, ele vai contar para mim na base de tempo de 100 milissegundos, a cada 100 milissegundos ele vai contar, vai somar 1 na sua memória. Quando ele chegar em 100, ele aciona para a gente o contato de T0. Tá? Então, se a gente fosse utilizar o Alt H e o Alt HS, tá? Tem a possibilidade de você criar uma label para os temporizadores também, tá? Só você utilizar o nome timer, tá? No data type dele, você consegue chamar uma label desse tipo. E aí a gente tem a operação, né? Então, se a gente pegar o timer 1, ele está na base de tempo de 100 milissegundos, né? Ele vai contar até 100. 100 vezes 100 vai dar 10.000 milissegundos, que é o equivalente a 10 segundos. Então, na hora que eu acionar X0, após 10 segundos, o timer underline 1 vai ser acionado, tá? E aí o meu Y10 ele aciona. Então, só para vocês terem uma noção, esse timer ele não é retentivo, tá? Então, se eu ligar o X0, por 2 segundos ele vai contar. Só que na hora que eu desligar, ele vai zerar o valor da contagem. Na hora que eu ligar novamente e mantiver ligado por 10 segundos, ele vai acionar aqui para mim a minha saída do meu temporizador. Tá? Então, o temporizador ele é bem tranquilo de se trabalhar. Tá? Se a gente utilizasse o Alt H, o que iria mudar seria a base de tempo, mas a operação seria basicamente a mesma, e o Alt HS também iria mudar essa operação. Então, só para a gente poder ter uma relação, tá? Eu vou criar uma nova instância aqui do software do GXWorks 3, tá? E aí, só para vocês saberem, o nosso software ele é multi-instância, significa o quê? Você consegue abrir vários projetos, várias telas ao mesmo tempo, tá? Então eu vou criar aqui um novo projeto para FX5. E para a gente poder demonstrar essa parte aí dos temporizadores, eu vou criar aqui o nosso simulador, tá? Eu vou ficar com 2 simuladores abertos, tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma noção, nesse momento aqui, ó, eu vou ter 2 simuladores abertos. O simulador do CLP1, que a gente está utilizando lá com a IHM, e o simulador do CLP2, que a gente vai começar a usar ele aqui agora, tá? Então, o que eu vou fazer com a minha operação? Para usar o timer, né, a gente vai chamar aqui uma entrada, x0 qualquer, tá? E eu vou falar, quero contar com T0, espaço, até quanto que eu quero contar? Eu quero contar até 50. Vou apertar Enter, tá? O que vai acontecer? Ele automaticamente inseriu o Alt aqui para mim. Então esse cara aqui ele vai contar para mim até 50 a cada 100 milissegundos, ou seja, ele vai demorar 5 segundos para ele acionar. Quando ele acionar, eu quero acionar o meu Y0, ok? Vou fazer um F4 aqui. Certo? Então, na hora que eu acionar o meu X0, o meu temporizador ele vai começar a contar. Ó. Na hora que ele chegar em 50, acionou o T0, acionou a minha saída. Então, ele é um temporizador do tipo on delay. Pô, mas se eu quiser usar um temporizador do tipo off delay, como que eu faço? É a mesma história,
tá? Você vai usar o x1, T1, né? Vamos colocar aqui para contar 50, só que daí a gente vai utilizar uma operação diferente. A gente trabalha no contato invertido, né? Se você quiser, por exemplo, né? Então a gente pode vir aqui e colocar o Y1, né? O que vai acontecer? Na hora que eu ligar o meu X1, ele vai contar aqui o tempo, já vai estar ligado o meu sinal de Y1, na hora que ele chegar no tempo, ele desliga e a gente faz a operação no sentido invertido. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Então, se a gente quisesse, esses daqui, tá, pessoal, são os nossos, são as nossas operações que a gente utiliza dentro do padrão Mitsubishi, tá? Pô, mas eu tô acostumado a trabalhar com aqueles temporizadores, os T-on e os T-off. Tem como eu utilizar aqui dentro do ladder? Tem. Né? O que que vai acontecer? Aqui no lado direito, você deve ter uma janela chamada Element Selection, tá? Se ela não estiver aparecendo para você, você tem aqui, ó, o ícone que habilita a janela do Element Selection, tá? O que que tem nessa janela? Vai existir aqui todas as instruções que existem dentro do nosso CLP, tá? Elas estão separadas aí, né, segmentadas, né, por funções, tá? E lá no final você vai encontrar os function blocks padrões que a gente tem disponível dentro do nosso CLP, tá? E lá na penúltima opção vai existir a opção timer. Aqui dentro você vai encontrar, né, os T-on, por exemplo, e os T-off. Como que eu faço para usar o T-on e o T-off? Clica, segura e arrasta para dentro do ladder, né? Você vai colocar ele aqui, ele vai inserir para você, e aí você vai ter, né, da mesma forma que você já deve conhecer, né, de outros fabricantes, os recursos, né, de temporizadores para você poder utilizar também. Tá? Então, como que vai funcionar? Pô, eu quero contar aqui até quanto, né? Quem que vai ser o meu bit de entrada? Vou colocar aqui o meu x2, né? Vou ligar aqui no meu bloco. Quem que vai ser o meu bit de saída? Vou chamar aqui de y2, tá? Como que é o meu preset time aqui, né? Eu quero contar até quanto, né? Eu vou falar para ele e aí a grafia ela vai mudar um pouquinho, tá? Eu vou colocar aqui t hashtag e eu vou falar para ele o seguinte, eu quero que você conte 5 segundos. Enter. Feito isso daí, é só você escrever isso daí dentro do nosso CLP, ele vai dar um erro, né? Ele vai pedir que ele não consegue fazer a operação. Então, da escrita online, a gente vai fazer o rebuild all, vai desligar o simulador e ligar o simulador novamente, tá? Então, feito isso daí, já vai estar rodando lá dentro da memória do nosso CLP. O que que vai acontecer? Na hora que eu acionar o meu X2, ele vai começar a contar aqui o tempo. Quando ele chegar, né, em 5 segundos, ele aciona a saída para mim do Y2. Ok, senhores? Beleza. Então, qual que é o motivo, né, da Mitsubishi, né, e de algumas empresas japonesas, elas adotarem o processo de você utilizar, né, esse padrão de escrita, tá? Muita gente às vezes pergunta para nós, por que que eles não fazem assim, né? Se assim é mais fácil, é mais visual, você tem uns recursos melhores, tá? É porque, na verdade, orientalmente falando, eles têm um pensamento um pouco diferente, né?
E aí até eu estendo uma pergunta para vocês, né? Pra vocês terem a liberdade aí de responder, né? O que que é mais fácil? O que que é melhor? Você deixar o processo fácil para o operador, né, para o programador, né, no caso, né? Ou seja, você prefere deixar mais fácil para o programador fazer o programa, ou você acha que tem que ficar mais fácil para o CLP executar a operação? 10 segundos para vocês pensarem e responderem aí. Ó, essa turma tem uns caras que é sangue no zóio, né, mano? Ah, que se foda, operador. Programador que se vira, tem que fazer o negócio funcionar, né? Então, na verdade, o pensamento oriental, ele considera que tem que ficar mais fácil pro CLP, tá? Olha só, quanto tempo demora para executar essa operação, né? A gente não tem uma relação de tempo exatamente aqui no nosso programa, mas a gente tem aqui uma relação de steps. Olha só, nessa operação aqui, ó, eu estou ocupando 11 steps no meu programa. Ah, beleza. E para usar o function block? Para você utilizar o function block, que vai fazer a mesma coisa, você está ocupando cerca de 49 menos 22, 20 steps de programação. Ou seja, esse function block ele vai demorar pelo menos o dobro de tempo que esse function block aqui, esse trecho de programação faz exatamente a mesma coisa. Tá, então o pensamento que a gente tem, né, os japoneses, né, eles consideram que é melhor você trabalhar dessa forma do que dessa forma. Por quê? O processo ele vai fazer a mesma operação, só que na metade do tempo. Né, ele vai ter um processo mais rápido. Pessoal, na grande maioria das aplicações, isso não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Por quê? Olha só, qual que é o tempo de execução do meu programa? Neste momento, ele está demorando 200 nanosegundos para executar esse trecho de programa, tá? Então, na grande maioria das vezes, vai levar o dobro de tempo. Cara, mas não vai fazer diferença nenhuma, tá? O tempo de execução do programa, né, ele é muito rápido. Para o CLP, isso daqui não vai tomar diferença nenhuma. Agora, pode ser que existam alguns processos em que você tenha a necessidade do tempo de execução ser o mais rápido possível. Nesses casos, aí sim você vai ter que analisar o seu programa do ponto de vista, em vez de eu executar, né, esta programação, eu vou ter que fazer desse jeito, porque daí o meu programa ele vai executar mais rápido e para a aplicação pode ser melhor, tá? Mas eu vou falar para vocês, em cerca de 95% dos casos, né, você não tem esse tipo de problema na aplicação, tá? Sim, Michel, estou falando em relação à velocidade do processo. Tá? Vai depender do que você está aplicando. Se o tempo do seu programa ele é o suficiente para executar, bora da forma que você quiser, que você achar melhor. Ah, não. Pode ser que o meu programa ele esteja ocupando muito tempo. Né? Isso daí pode me trazer problema na minha aplicação. Aí você vai ter que optar por outras formas para melhorar o processo. Tá? Bom, se eu quisesse fazer aqui, né? Eu vou colocar uns comentários, né? Tem um delay. Tem off delay.
tem um FB, opa, esqueci o ponto e vírgula. Se eu quisesse colocar aqui, eu poderia inserir também um clock, né? O que é um clock, né? Eu vou colocar aqui na sequência, né? A gente criar um clock de 1 Hz. O que significa um clock de 1 Hz? Quer dizer que ele vai passar, no período de 1 segundo, ele vai ficar ligando e desligando, né? Ou seja, em 1 segundo ele vai passar metade do período ligado e metade do período desligado. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui a operação, né, de um temporizador, né, e eu vou criar um clock para mim, né? Então quando eu acionar aqui o meu X3, certo? Eu vou querer contar com dois temporizadores diferentes, então eu vou colocar aqui o T2 para contar até 500 milissegundos, eu vou colocar um T3 também para contar até 500 milissegundos. O que vai acontecer? Na hora que o meu T2 ele terminar de contar, eu quero iniciar a contagem do meu T3. E na hora que o T3 ele terminar de contar, eu vou querer resetar o meu T3. Isso daqui eu vou acionar o meu sinal do meu Y3 aqui, né? Então vou apertar aqui um F4. Eu vou ter um clock de 1 Hz aqui funcionando para mim, tá? Se eu acionar o X3, o que vai acontecer com o meu sinal aqui de Y3? Opa, esqueci de colocar o meu sinal de T2 aqui. Tá lá. O sinal do Y3 ele vai ficar pulsando na frequência de 1 Hz aqui para mim. Tá? Então eu vou ter lá um período de 1 Hz, durante 1 segundo, ele vai ficar meio segundo ligado e meio segundo desligado. Tá? Frequência de 1 Hz aqui para nós. Tá? Então isso daqui a gente poderia utilizar para fazer um clock. Tá? Se você quiser, inclusive, tá? A Mitsubishi ela possui alguns bits especiais na memória. A exemplo, a gente tem o SM412. Né? O que é o SM412? Ele é um bit especial, ele é um special memory, uma memória especial do nosso CLP, que ela já tem a função de clock de 1 segundo. Tá? Então, se você for reparar, ela vai ficar fazendo a função já de 1 segundo aqui para nós. Vai ficar pulsando. Pô, mas onde que eu vou achar esses comentários? Tá? Se você estiver usando a versão que eu passei lá do nosso software, vocês vão encontrar dentro dos comentários do nosso CLP. Então, se você entrar lá na opção Device, Device Comment, Common Device Comment, e procurar pelo SM400, você já vai ter alguns dos comentários dessas memórias especiais. Então, por exemplo, qual que é o bit de 1 segundo de clock? É o SM412. Qual que é o bit de 2 segundos? O 413, né? 411, 200 milissegundos. Né? O bit sempre ligado do CLP é o SM400, né? Sempre desligado é o 401. Então você consegue localizar esses dados através dos comentários que já vêm instalados no projeto do GXWorks 3. Tá? Dúvidas? Tá aí, tranquilo? Beleza. Na sequência, a gente já pode falar também dos contadores, tá? Então eu vou pular aqui, tem um exercício, né? E eu vou falar dos contadores. Por que eu vou pular o exercício e vou falar dos contadores, tá? Ele é exatamente a mesma coisa que um temporizador, tá? Você escreve, ó, você também utiliza a instrução Alt, você vai colocar, né, o device que você vai contar, né, que no caso vai ser um C0, né, e você vai utilizar um preset, tá? O contador, ele também é uma memória que existe dentro do CLP para que a gente possa utilizar. Você tem lá do C0 ao C9, né, numerado em decimal, né, e você tem os nossos bits, tá? Tanto para o série F quanto para o série R, eles vão ser exatamente idênticos, tá? Você vai fazer a contagem deles da mesma forma, tá? O que vai mudar?
vai mudar que ele não conta baseado no tempo. Ele vai contar baseado no sinal de entrada. Então eu vou colocar aqui o meu Y3, que está pulsando, e vou mandar ele contar aqui no C0 até 15 vezes. Certo? Então coloquei lá, C0, espaço 15. Na hora que o meu C0 acionar, eu vou querer acionar um outro bit do meu CLP. Então na hora que C0 ligar, eu vou querer acionar o meu Y15, tá? Vou colocar aqui contador. O que vai acontecer? F4. Comecei a contar, C0 vai chegar lá, né, no valor de 15. Ele vai ligar para mim aqui o meu C0 e vai acionar o Y5 aqui para mim, tá? Chegou lá, beleza. Como que eu faço para reiniciar a minha operação? Bom, basicamente, a gente tem um bit, que é o bit de contagem, que é o bit do C0. O que eu vou precisar fazer? Resetar esse meu bit. Então, eu vou pegar aqui o meu X5 e vou dar o comando de reset no meu C0, tá? F4. Ô, Thiago, esse 15 aqui, você pode colocar o valor que você quiser, uma constante aqui do nosso CLP, tá? Na hora que eu acionar o X5, resetei o meu contador, ele volta a cantar novamente, né? Então a gente zerou o contador e ele volta a contar novamente para mim. Isso, ele está contando não o pulso, né? Ele tá exatamente, ele está contando os pulsos do clock. No caso aqui ele está contando, né, os pulsos do clock. Mas é que ele está contando, né, o valor de sinal de borda de subida na entrada do contador, né? Então nesse caso ele está contando os pulsos do clock. Beleza, pessoal? Dúvidas? Então, eu estou compartilhando esse arquivo aqui, tá? Que é o exemplo de timer counter que eu coloquei aí para vocês, tá? E eu vou sugerir para que a gente faça um exercício aqui, tá? Eu vou sugerir para a gente fazer esse exercício aqui, pessoal. Vocês não precisam, tá, seguir essas memórias aqui, tá? Basicamente, o que você tem que fazer? É um programa que vai ter uma entrada que vai ativar uma lâmpada por 3 segundos e depois ela tem que ficar desligada por 1 segundo, tá? A lâmpada ela tem que repetir o ciclo, né, constantemente durante 7 vezes. Quando ela se desligar por 7 vezes, tem que haver uma entrada para reiniciar o ciclo, tá? Resumindo, pessoal, a resposta do exercício já está aqui, tá? O que ela vai ser? É o clock, né? Você vai mudar aqui, né, os tempos para ser 3 segundos e 1 segundo, e o contador, né, para a gente poder fazer a operação, para a gente saber quantas vezes ele fez a operação, tá? Então a gente tem aí a resposta do exercício para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar 10 minutos para vocês resolverem esse exercício, ok? Em 10 minutos a gente retorna aí, eu faço a resposta e a gente passa para o próximo tópico aí. Vou deixar 15 minutos para vocês resolverem o exercício, tá?
Pessoal, posso fazer aí o exercício? Então, vou criar um projeto novo aqui, né? Só para a gente poder salvar esse exercício. Ele é um exercício bem tranquilo, né? De resolver. Eu vou ligar o simulador. Eu vou colocar aqui no modo de escrita online. A gente vai ter aqui, né? Fazer um exercício usando uma lâmpada. Uma lâmpada vai entrar aqui. X0 vai ligar a nosso temporizador. Então a gente vai ter o T0 para contar 3 segundos, T1 para contar 10 segundos. Né? Na hora que T0 ligar, T1 tem que resetar aqui. Então, quando T0 estiver contando os 3 segundos, eu vou querer acionar a minha lâmpada, que eu vou chamar aqui de Y0, certo? O que vai acontecer? Quando a lâmpada estiver contando, estiver ligando, opa, Ctrl Z. Quando a minha lâmpada ela se desligar, né, por 7 vezes, eu vou querer usar um contador que vai contar os 7 vezes, né? Então eu vou pegar aqui, Ctrl X, Ctrl V, vou colocar o meu temporizador, o meu contador, perdão, para poder repetir o ciclo só até ele contar 7 vezes, né? Na hora que chegar o X1, né, ele vai resetar o meu contador. Então a gente tem aí o exercício resolvido, né? Então se eu ligar X0, T0 vai ficar contando, né? O Y0 vai seguir o estado lá de T0, né? Enquanto ele conta, os 3 segundos, 1 segundo desligado. E durante o período ele vai contar por 7 vezes. Na hora que ele ligar 7 vezes, né, ele vai desarmar aqui e não vai deixar repetir o ciclo. Ele só vai repetir o ciclo quando eu fizer o comando de reset do meu temporizador. Tá lá. Parou, não executa mais. Se eu fizer o reset aqui do meu temporizador, do meu contador, ele permite a operação retornar novamente. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, vou mandar assim. Vou chamar esse cara aqui de exercício timer counter, né? O reset, você diz, Wagner? Não tem problema, né? Acho que o principal aí do exercício, né? Já mandei aí o arquivo, tá? Deve estar subindo aí para vocês. O importante do exercício é você conseguir fazer a relação, né, dos temporizadores com o contador. Você conseguiu fazer isso daí, é tranquilo. Bom, com isso daqui, gente, a gente consegue voltar aqui, né, para os nossos exercícios padrões, né, que é para a gente poder finalizar, né. O que a gente vai ter aqui, ó? Vai existir um exercício, né, que é o exercício que está lá na página 63 da apostila do GXWorks 3, onde você vai fazer o movimento, né, do pistão 2 e do pistão 3. Né? O que é esse movimento do pistão 2 e do pistão 3, tá? Tá descrito aqui em cima, mas eu vou falar aqui para vocês, né, mostrando ele funcionando, tá? Então, quando o copo ele chegar no sensor X3, tá? A esteira ela deve parar. E aí o pistão 2 ele tem que descer até acionar o sensor do X5, tá? Para descer ao Y4, para subir ao Y5. Então ele vai descer até acionar o sensor do X5 e aí ele vai acionar o pistão número 3, que também deve descer. Tá? Então, para descer o Y3 é o Y6,
para subir ao Y7. Então, ele vai descer o Y6 até acionar o X7, tá? E antes de você fazer esse processo de você descer, existe um sinal que é o sinal do líquido, tá? Que é esse Y14 que está aqui embaixo. O que que esse sinal ele é? Isso daqui é para a gente simular como se fosse uma válvula dosadora. O que que ele vai fazer? Ele vai liberar para que o líquido ele venha para o pistão, né? Pro bico de dosagem aqui, né? Então ele vai descer o pistão 3 após acionar a válvula do líquido. Então a gente vai descer o Y2, o pistão 2, aciona a válvula do líquido, desce o pistão número 3. Na hora que descer o pistão número 3, a gente aguarda 2 segundos. E aí a gente sobe com os dois pistões novamente. Tá? Esse daqui seria o processo do pistão número 3. A hora que subir os dois pistões novamente, o copo volta a andar aqui, volta a correr aqui em cima da esteira. Ok, senhores? Alguma dúvida? Agora já é 11h45, tá? O que que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte, tá? Junto a esse exercício, vocês já podem começar a planejar aqui o próximo exercício também, que é o exercício final. O que que é o exercício final? É montar a lógica, né, do pistão número 4. Qual que é a lógica do pistão número 4? Chegou no sensor do X14, pistão número 4 ele desce. Como que faz para descer? Y10 liga, Y10 faz descer, Y11 faz subir. Ele vai descer até o X11 e sobe também até o X10. Na hora que ele descer até o X11, você vai acionar o sensor que vai liberar a tampa, né? Que é o Y15, né? É como se tivesse uma válvula de vácuo aqui, vamos dizer assim, onde ele vai liberar a tampa da ponta do nosso pistão. Então ele vai descer e vai tampar o nosso objeto aqui, tá? Na hora que ele subir, o copo pode voltar a andar novamente, tá? Em cima da nossa esteira. O que que você vai ter de diferente aqui também, tá? Toda vez que você passar um copo por cima do X14, tem que fazer a contagem no nosso contador, tá? O contador que nós estamos utilizando aqui é o C0. Não sei se está escrito aqui em algum lugar, mas é o C0, tá? Está escrito aqui no canto, ó. C0, tá? Pessoal, como não vai dar tempo de vocês resolverem esse exercício aí, até a gente terminar, eu vou deixar esses dois exercícios para vocês resolverem e amanhã, no começo do nosso treinamento, eu já faço a solução deles, tá? Para a gente poder continuar o próximo tópico. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, beleza. Então, eu agradeço aí vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem para fazer, podem ficar à vontade para me perguntar, tá? Sim, eu vou mandar no e-mail. Pessoal, eu terminei, terminou de upar, né? Eu acabei levantando lá no meu YouTube, tá? Eu vou compartilhar depois aqui com vocês. Tive que colocar no meu particular aqui, né? Olha lá as músicas que nós curte aí. Mas é foda, né, velho? Então eu coloquei. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco, né, por e-mail. Eu só vou realmente pedir para vocês não compartilharem esses links, tá? Como que faz pra gente entrar? YouTube Studio. Nem sei como que faz essas coisas. Então eu já subi aqui ó, o treinamento do CLP, tá? E o treinamento da IHM,
tá? Ele não tá listado, eu vou depois disponibilizar para vocês os links para vocês poderem assistir o treinamento de hoje. Eu vou fazer a mesma coisa com o treinamento de hoje, tá? O treinamento de ontem já tá lá, subiu, terminou de subir hoje de manhã, né? E eu vou terminar, vou fazer as edições, vocês vão ter os treinamentos de hoje também, tá bom? Obrigado aí e até amanhã. Quem não conseguir, que quem for participar tarde, até a tarde. Quem for, só até amanhã, então. Falou.